Zenit Transoceanic R7000Y. Esse rádio é um representante de alto nível da família Transoceanic. Existem relatos de que esse é o melhor em relação à sensibilidade, principalmente em amplitude modulada, né? A ondas médias e ondas curtas, e todas as faixas que ele tem. Eu já mostrei o unboxing desse rádio e falei sobre ele, mas eu resolvi compartilhar o trabalho que nós estamos fazendo nele, porque ele realmente está sendo um trabalho intenso. Esse aqui é o chassi do rádio, e esse rádio está perfeito, não, está funcionando em FM, a faixa de FM e a faixa de VHF está funcionando, mas todas as faixas de amplitude modulada, LW, onda média, SW, todas as faixas aqui de onda curta, SW1, SW2, 31, 25, 19, 16 e 13 metros estão mortas, não estão funcionando. Bom, vamos lá então. O que a gente faz para pesquisar o defeito, para descobrir o defeito que faz com que um rádio de multifaixas, são 11 faixas, VHF, FM, LW, BC, SW1, SW2, 31, 25, 19, 16 e 13 metros. Não é exatamente um rádio simples, ele está bem longe de ser simples, ele é um rádio que poderia ser chamado até de complexo pelo seu circuito. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. A pesquisa dos defeitos já está adiantada, eu já localizei alguns defeitos, mas eu vou compartilhar com aqueles que amam rádios analógicos essa lógica de, vamos pensar assim, a lógica de busca de defeitos. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer então é entender como que o rádio funciona. Para a gente entender como o rádio funciona, a gente vai começar aonde exatamente está funcionando, que é o sintonizador de FM Tuner, que é esse compartimento aqui. O sintonizador de FM desse rádio, ele fica exatamente aqui, e ele não usa um capacitor variável, não, ele usa um indutor variável. Isso é uma coisa relativamente comum. Aqui está os indutores, e quando a gente mexe na sintonia, então o núcleo desses indutores, ele varia lá dentro dos indutores, né? Isso se usava eu lembro dos rádios Bosch, usavam essa lógica de sintonia, fazendo com que os núcleos se movessem, né? Dos indutores se movessem, e usando capacitores fixos. É a lógica contrária do circuito de amplitude modulada, que usa capacitor variável. Tá aqui ele, grandão lá, ó. Se movimenta junto, né? Então vamos lá. FM está funcionando, a gente tem aqui um transistor amplificador de RF, aí a gente tem um transistor oscilador misturador, e o sinal de FM então vai lá na seção da chave de ondas que comuta a entrada do canal de FI, porque o canal de FI é o mesmo, ou melhor, é o mesmo não, ele usa os mesmos transistores como amplificadores de FI, tanto para AM como para FM. Então ele identifica como o primeiro amplificador de FI, o segundo amplificador de FI, o terceiro amplificador de FI. Então o sinal de FM ele volta, ele chega aqui, e ele é então amplificado por Q201, entrando na base e saindo no coletor,
Em amarelo aqui é o sinal tanto de AM como de FM. Passa pela bobina sintonizada em 10.7 MHz, está aqui. Primeira bobina, primeiro amplificador de FI. Segundo amplificador de FI. Ou melhor, primeiro transformador de FI, né? 10.7 MHz. Segundo amplificador de FI, tá ali, Q202. Terceiro transformador, então a gente tem transformador 1, transformador 2, transformador 3. Amplificador 1, amplificador 2, amplificador 3. Feito isso, agora o sinal de FM aqui nos transformadores, né, sintonizados em 10.7, é então aplicado ao transformador discriminador. E aqui a gente tem aquele clássico circuito Forcilli, né, para a detecção do sinal de áudio de FM, que então é finalmente entregue lá para a saída de áudio, claro que através de uma seção também da chave de ondas. Não vou falar do áudio agora, vou falar de AM agora. Entendemos como funciona o FM, vamos para o AM. O AM tem então um amplificador de RF, que está aqui. Uma topologia clássica de amplificador de RF. Aí aqui embaixo nós temos um oscilador. Lá Q101, aqui Q103, é o nosso oscilador local, né, que vai fazer o batimento, então, aí pegando a frequência da estação que vai entrar aqui, somando 455 kHz. A frequência da estação que passou pelo amplificador de RF e foi amplificada, foi multiplicada para chegar mais forte aqui no misturador, vem por aqui. Essa frequência, então, também é injetada aqui na base do nosso oscilador local, que entrega aqui no seu emissor os 455 kHz, e aqui, então, a gente tem a soma da frequência que foi captada pela antena, amplificada pelo amplificador de RF, misturada pelo nosso transistor misturador. Isso vai para a nossa primeira bobina sintonizada, o primeiro transformador sintonizado em 455 kHz. Vale a pena destacar aqui. Eu destaquei em verde os transformadores sintonizados em 455. Saindo aqui, faz a mesma coisa. Vai lá na seção da chave de ondas, é a mesma coisa que aconteceu com FM. E vem aqui então no nosso primeiro transistor amplificador, e é a mesma coisa que FM, só que agora, ao invés de vir pelos transformadores sintonizados em 10.7, vem pelos transformadores sintonizados em 455. E nós vemos então aqui 1, 2, 3, 4 transformadores sintonizados, ou melhor, nós vemos 3 transformadores sintonizados, e aqui então o circuito de detecção, e aqui nós então temos já áudio. Então aqui faltou só nós destacarmos que aqui nós temos áudio de FM, e aqui nós temos o áudio do AM, que vai aqui na seção da chave de ondas, e é então finalmente entregue para a nossa etapa de saída de áudio, quando a gente tem um pré-amplificador, um pré-driver, um driver e um par de saída de áudio, que entrega então lá nos seus emissores, através do capacitor que desacopla, o áudio para o nosso alto-falante de 22 ohms, a impedância do alto-falante desse rádio. Bom, por que eu estudei esse circuito e resolvi compartilhar com todos? Porque como o rádio não estava funcionando em AM, qual a pesquisa que se faz? Se nós temos um estágio de FI que é compartilhado para AM e FM, e aqui a gente lembra do B481, por exemplo, do Translua B481, que é assim também.
Aliás, há uma semelhança muito grande aqui entre eles. Se isso está funcionando, então eu sei que o estágio de FI está ok. Aonde que eu vou trabalhar, então, se o rádio não está funcionando em AM? Exatamente primeiro, no oscilador local, no misturador e no amplificador de RF. Testei as tensões, elas não estavam ok. As tensões estavam alteradas no misturador e no oscilador. E, de fato, examinando os dois transistores, a gente concluiu que os dois transistores estavam com fuga entre coletor e emissor. Aqui estão eles, o misturador e o oscilador local. Os dois com fuga, e essa fuga ela é percebida de maneira diferente conforme o testador. Nós temos mais de um aqui, e a gente faz isso de propósito porque vale a pena investirmos em instrumentação para termos mais segurança dos testes que estamos fazendo. Então, nesse chinesinho, que é o mais comumzinho, que eu acredito que a maioria de vocês tem, tá lá a fuga, ó, entre coletor e emissor. Um transistor BJT, um transistor de RF, não poderia ter um diodo ali entre coletor e emissor. Então, isso é o primeiro sinal da fuga. Vamos medir outro. Ok? Mesma coisa lá, ó. Fuga entre coletor e emissor. Vamos testar nesse outro. Talvez você tenha também um desses, né? Vamos ver como é que se comporta aqui. Esse aqui é mais fácil colocar as pegas. Vale a pena fazer esse teste, que vai compartilhar essa experiência com quem se interessar por esse vídeo. Vamos ver se não está encostando aqui. Olha lá. Aparentemente está ok, mas não está. Olha o símbolo de diodo lá em cima, do lado do NPN. Isso indica que ele está medindo um diodo aqui também. O que é a fuga? Isso significa que aquele chinesinho ali, mais comum, nos deu um teste mais preciso. A gente poderia se confundir com isso aqui, né? Mas se você simplesmente tem um multímetro digital, o que eu acredito que usualmente a maioria das pessoas tem, não precisa ser esse, qualquer que teste diodo. Então a gente vai testar diodo, né? E a gente vai testar, vamos pegar aqui coletor emissor. Coletor emissor. Aqui. Hoje eu estou filmando com o celular, então eu vou ter que usar aqui. Vou ter que usar as mãos mesmo. Eu vou ligar, vou ter que usar uma mão só, porque eu estou com o celular. Mas vale a intenção de compartilhar. Coletor emissor é o que eu vou tentar mostrar aqui. Logicamente que você, usando o seu multímetro, você vai medir base emissor, base coletor, ele vai conduzir só de um lado. E aqui eu quero mostrar a fuga. A fuga é que eu quero mostrar. Aqui está. Opa. Não tá fácil. Peço paciência. Aqui. Aqui está a fuga. Coletor emissor. Bom, os dois transistores, então, estão com fuga. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu já substituí os dois transistores para ver se o rádio ia oscilar e para ver se a gente teria, então, aí, finalmente, amplificação de RF, porque o amplificador de RF está ok. Não funcionou. O que acontece, então? Esse rádio usa capacitores de disco cerâmico de 50 nanofarad como filtros. Então, olha lá, na saída do sinal, exatamente onde está passando o sinal de RF, tem um filtro Alter. Aqui é a mesma coisa.
no coletor do misturador, temos um capacitor de 1000 PF mais um filtro, que está do outro lado da bobina alterra. Aqui é a mesma coisa, nós temos na base do misturador outro capacitor de 50 nanofarad. Lá na base do nosso amplificador DRF também temos 50 nanofarad, 2. E aí a gente vai testar esses capacitores de 50 nanofarad. E não é surpresa, porque nós já passamos por isso em outras situações, inclusive em rádio Zenit. E os capacitores, todos eles estão alterados, todos os que nós testamos. Porque inclusive eles são da mesma marca, né? Então eles são contemporâneos, eles foram instalados no mesmo período. E um defeito, o pior defeito que a gente detecta nesses capacitores, ó, esse aqui está com 50 nano, ele está com 41. Ele está... Esse é o pior defeito que eu quero mostrar. O capacitor fica oscilando, ele fica variando a capacitância. A gente testa aqui e o capacitor fica variando a capacitância, ele fica subindo. Ele não estabiliza, alguns mais, outros menos. E agora vem a importância do instrumento. Esse teste chinês, esse marrom, ó, tá subindo. Esse teste marrom, ele tem uma precisão maior para detectar essas falhas nesses capacitores. Porque no momento que o capacitor está oscilando, variando a sua capacitância, o teste identifica isso. Vamos ver se a gente consegue pegar isso. Sim, eu não consegui pegar por um motivo simples. O capacímetro carrega o capacitor. Então, se o capacitor está carregado, o comportamento muda. Vamos descarregar um aqui e colocar nesse teste. Ver se eu consigo mostrar para vocês. Compartilhar isso que é importante. Não, vou pegar outro. Temos vários aqui. Temos vários porque... O que está acontecendo aqui? Para poder acessar... Aqui está o amplificador DRF, aqui está o misturador e aqui está o oscilador local de AM. Para poder acessar o circuito, para poder exatamente ter acesso a esses capacitores que estão aqui embaixo, ó. Aqui está o que está ligado no misturador e aqui está o que está ligado no oscilador local. Para acessar, eu tive que soltar os fios da chave de ondas para poder baixar essa parte aqui. Então é um trabalho bastante intenso, por isso que eu falei nisso no início, porque eu tenho que quase que começar a desmontar o rádio para ter acesso a isso. Vamos medir um aqui agora, eu quero ver se eu consigo pegar. Olha só. Se é 50 nano, está com 34. Muito alterado. Vamos ver outro aqui. Outro que esteja solto. Também alterado. O interessante é que um instrumento não indica fuga, mas o capacitor está bastante alterado. Como eles são capacitores de filtro e exatamente naquele ponto onde eles estão ligados no oscilador local, o oscilador local não permite, ele não admite capacitores variando a sua capacitância. Bom, eu acredito que consegui cumprir o objetivo desse vídeo, que é compartilhar esse trabalho, as dicas de pesquisa, a lógica da pesquisa desses defeitos. E eu vou continuar aqui, espero em breve conseguir compartilhar, mostrar para vocês aí a situação desses capacitores, que na sua época, muito provavelmente, era o melhor que existia, mas agora estão bastante alterados e com certeza alterando o funcionamento do rádio. Obrigado por você assistiu e até o próximo vídeo.